Fala galera, como eu falei aí, aqui a gente vai ter algumas aplicações a respeito de equilíbrio de um ponto material, tudo bem? Esse vídeo aqui é a resolução de três questões da nossa lista, certo? Eu não vou resolver toda porque essas três questões são três questões-chave. Se você entende como resolver essas três aqui, você não vai ter problema em nenhum exercício de equilíbrio de um ponto material. Tudo bem? Isso aqui associado aos conhecimentos das leis de Newton vai te resolver todos os problemas a respeito de equilíbrio de um ponto material. Enfim, vamos então resolução da lista 1 de equilíbrio de ponto material. E a primeira questão dizia o seguinte: um ponto material P está em equilíbrio, como mostra a figura, sob a ação de três forças coplanares, F1, F2 e F3, sendo que F1 vale 3 newtons e o seno de alfa é 0,6 e o cosseno de alfa é 0,8, determina as intensidades das forças F3 e F2. Bom, a figura está aqui, a gente sabe que a intensidade de F1 é 3 newtons, ele quer F3 e F2. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o seguinte, ó, traçar os eixos x e y. Por que isso? Vê bem. Segundo o método dos eixos que a gente viu na nossa aula a respeito de equilíbrio de um ponto material, a gente tem que somar as forças que estão no eixo y e somar as forças que estão no eixo x. A gente tem F1 em y e F2 em x. E não temos F3 não está em eixo nenhum, o que significa que na verdade ele está nos dois eixos. Então a gente vai precisar decompor F3 em x e y. Então o que acontece? A gente faz um traço da ponta de F3 até o eixo y e um traço da ponta de F3 até o eixo x. Isso dá pra gente o seguinte, ó, aqui a gente vai ter o nosso F3x e ali em cima o nosso F3y. Daí a gente pode separar, agora sim, as forças que estão agindo em cada eixo. Em primeiro lugar ali, o eixo y e o que seria no eixo x. Bom, a gente sabe que no eixo y ficaria da seguinte forma, ó, F1 mais, já que é uma somatória de forças, menos F3y. Então, F1 eu considerei positivo. Então, F3y que está no sentido oposto vai ter que ser negativo. Forças em sentidos opostos a gente sabe que a gente subtrai. Então, fica F1 menos F3y igual a zero, porque se está em equilíbrio, ele te disse aqui em cima que estava em equilíbrio, a resultante em cada um dos eixos tem que ser zero. Então a resultante no eixo y é zero. Isso dá pra gente que F1 tem que ser exatamente igual a F3y, já que são as duas únicas forças agindo aqui no eixo y e estão em sentidos opostos, beleza? A mesma coisa a gente faz aqui para o eixo x. A gente vai ter F2 e F3x, sendo que está em equilíbrio, elas estão em sentidos opostos, a gente sabe que F3x vai ter que ser igual a F2. Tudo bem? Agora, para facilitar a visualização, essa primeira questão que eu vou fazer bem detalhada para a gente pegar o jeito. As outras eu não vou detalhar tanto, mas enfim. Se você tiver problema, vê o vídeo aí de decomposição de vetores. Mas ó, eu vou separar esse triângulo aqui, que foi na verdade esse triângulo aqui, ó, o lado preto, o lado vermelho, azul, que o que F3y está aqui. Então esse lado aqui vale F3y também. E aqui embaixo a gente tem F3x, está aqui separado. Identificando cada lado, eu vou dizer que F3x em relação ao ângulo alfa é um cateto adjacente, certo? E F3y em relação ao ângulo alfa é um cateto oposto. F3 aqui, obviamente, oposto ao ângulo de 90 graus, é a minha hipotenusa. Agora o que acontece? Eu sei que a relação F3x sobre F3 é igual a cosseno, por quê? F3x é cateto adjacente e F3 é hipotenusa. Então, cateto adjacente sobre a hipotenusa vai dar para mim cosseno, tudo bem? E se eu fizer ali F3y sobre F3 vai dar seno, pelo mesmo motivo, o cateto oposto sobre a hipotenusa é uma relação de seno, tudo bem? Continuando aqui, a gente tem que saber o seguinte, ó, F3y vale exatamente o mesmo que F1, e F1 vale 3 newtons, logo F3y vale 3 newtons também. Agora vamos descobrir aqui o valor de F3 primeiro, tudo bem? Para depois a gente conseguir descobrir o valor de F3x. Então o que eu tenho aqui, ó? Eu vou utilizar esses valores aqui. Eu tenho o valor de F3y, certo? Então eu vou substituir F3y aqui. E eu tenho o valor do seno também. Então eu vou substituir o seno aqui. Daí fica fácil achar o F3, é só isolar ele.
Então, substituindo, a gente tem o seguinte, ó, 3 sobre F3, certo? F3y sobre F3, então 3 sobre F3 é igual a 0,6, que é o seno de alfa. Daí a gente vai e tem a seguinte coisa, ó, vou passar o F3 para cá, multiplicando, então fica 3 igual a 0,6 F3. Agora a gente isola aí o F3, então fica 3 sobre 0,6. Isso dá pra gente então que F3 vale exatamente 5 newtons. Essa divisão aqui dá 5 newtons. Então já descobrimos aí o valor de F3. Agora vamos lutar aqui pelo valor de F2. Eu sei que F2 vale exatamente F3x. Então agora que eu tenho o valor de F3, que é a minha hipotenusa, e eu tenho o valor do cosseno, fica fácil descobrir F3x. Então lá, eu vou usar esses valores aqui agora. F3, que eu sei que vale 5 newtons, para substituir aqui nessa equação, ó, F3x, que é o que eu quero, sobre F3 vai ser igual a cosseno. Eu tenho o valor do cosseno aqui também, então fica fácil. Ó. Eu tenho, então, substituindo que F3x sobre 5 é igual a 0,8. Substituir os valores aqui. Isso vai dar para a gente, então, que F3x é igual a 0,8 vezes 5. E dá um resultado para a gente de que F3x vale 4 newtons. Sendo assim, eu tenho aqui o resultado que F3 valeria 5 newtons, e como F3x é exatamente igual a F2, eu posso dizer então que F2 vale 4 newtons. Tá aí, fechamos a questão. F3 vale 5 newtons e F2 vale 4 newtons. Essa foi a questão 1. Bom, vamos agora aqui para a questão 2, certo? A questão 2 é um tanto quanto mais fácil, mas vamos lá. Ela diz o seguinte, na figura que está ali, o sistema está em equilíbrio. Os fios são ideais e o corpo A tem massa de 10 kg. Dado que o ângulo alfa vale 60 graus, determine a intensidade das trações nos 3 fios. Então aqui eu tenho F1, F2 e F3. Ele te disse aqui que a aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Logo, a força-peso que age sobre o bloco é de 100 newtons. Então, eu vou traçar aqui ó, os eixos x e y, certo? Já percebi que eu tenho aqui uma força inclinada, certo? Que não está nem em x nem em y, então a gente sabe que a gente vai ter que decompor essa força. Só limpar aqui em cima para ficar mais fácil, então eu vou ter aqui ó, os traços dessa força. Eu tenho uma força inclinada aqui, certo? Então eu fiz o traço do final da força até o eixo y e o traço do final da força até o eixo x. Eu teria ali F1y e eu teria aqui F1x. Agora, fica fácil perceber que F1x tem que ser igual a F2, já que elas são as únicas forças agindo no eixo x, e que F1y tem que ser igual a F3, já que eles são as únicas forças agindo no eixo y, tudo bem? Então, como aqui está em equilíbrio, eu sei que F1x tem que ser igual a F2 para dar o equilíbrio, e que F1y tem que ser igual a F3, tudo bem? Agora vamos lá. Eu sei que F1y sobre F1 tem que ser igual a seno de alfa, porque aqui ó, F1y é o cateto oposto ao ângulo alfa, logo a gente vai ter uma relação de seno. Substituindo aqui vai ficar o seguinte, ó, 100, certo? Já que eu sei que F1y é igual a F3, eu posso substituir por 100, aqui o valor de F1y, dividido por F1 vai ser igual a seno de alfa. Seno de 60 vale raiz de 3 sobre 2, como ele não te deu os valores da tabelinha que você já conhece, raiz de 3 sobre 2. Multiplicando ali cruzado, 2 vezes 100 dá 200 e F1 raiz de 3 do outro lado. Agora eu vou isolar o F1, ficou então F1 igual a 200 raiz de 3. Eu não posso ter raiz no denominador, então a gente racionaliza isso aqui, certo? Multiplicando em cima e embaixo por raiz de 3, e eu vou ter o resultado de F1 é igual a 200 raiz de 3 sobre 3. Agora o que acontece? Vamos descobrir o valor de F1x. Eu já tenho a hipotenusa, agora fica fácil descobrir o cateto adjacente aqui. Então a gente usa a relação F1x sobre F1 igual a cosseno. Substituindo ali, ó, eu sei que F1x é igual a 200 raiz de 3 sobre 3, que é o valor do meu F1, igual a 1 sobre 2. Então, substituindo, agora é só multiplicar cruzado. Vai ficar o seguinte, então, ó, 2F1x é igual a 200 raiz de 3 sobre 3. Eu posso simplesmente dividir dos dois lados aqui por 2, 200 dividido por 2 e 2 dividido por 2, então eu vou ter que F1x é igual a 100 raiz de 3 sobre 3. Então pronto, descobrimos as trações dos 3 fios. Ó.
A tração em F1 é 200 raiz de 3 sobre 3. A tração em F2, já que F1x é igual a F2, é 100 raiz de 3 sobre 3. E a tração em F3 é o próprio 100 newtons. Afinal, o 100 newtons age diretamente no F3 aqui. Então, essa é a questão 2, ela é bem simplesinha, mas ainda assim, é um dos casos que mais cai a respeito de equilíbrio de um ponto material. Então, a gente precisa ver. Agora vamos dar uma olhada na questão 3. A questão 3 talvez seja a mais longa e um tanto quanto mais complexa, certo? Tá ali a questão 3. Vou colocar a figura logo. Ele diz assim, ó. O sistema esquematizado está em equilíbrio. Determine a intensidade das trações no fio 1, 2 e 3. São dados seno de 30 igual a cosseno de 60, que é igual a 0,5, e seno de 60 igual a cosseno de 30, que é igual a 0,87. O corpo suspenso tem massa igual a 15 kg e é dada também a aceleração da gravidade, que é de 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, eu sei então que a força-peso que vai agir aqui é de 150 newtons. A primeira coisa que a gente faz é traçar ali os eixos x e y, tudo bem? Eu percebo logo de cara que eu tenho duas forças agora. Eu tenho duas forças que não estão nem no eixo x nem no eixo y. Então eu vou precisar decompor essas duas forças. Eu vou redesenhar aqui agora para ficar um pouco mais fácil de enxergar e excluir essa figura. Está ali redesenhado. Vou tirar a figura agora. Então a gente fica desse jeito aqui, ó, força 1, força 2 e força 3. Traçando aqui os eixos de F2, ó, um eixo que sai da ponta de F2 vai para o eixo X e um que sai da ponta de F2 vai para o eixo Y. Então, vou fazer o mesmo aqui para o F3, beleza? Agora a gente já pode escrever aqui, ó, F2X, F2Y, F3X e F3Y. Está feita aí a nossa decomposição, pelo menos graficamente. Claro que a gente ainda vai calcular isso aqui. Só que de cara aqui, o que eu percebo? Para esse sistema estar em equilíbrio, F2x tem que ser igual a F3x, já que eles são as únicas forças agindo no eixo x. Só que no eixo y eu tenho três forças, duas para cima e uma só para baixo. De cara, então, eu sei que F3y mais F2y vai ter que ser igual a F1 aqui. Então, eu posso fazer o seguinte, ó, F2y mais F3y igual a 150 newtons, que é o valor de F1, né? 15 vezes 10, que é a força-peso que estava agindo aqui. E F2x é igual a F3x. Se vocês repararem bem, a gente caiu num sistema de equações. Então, a gente precisa resolver isso. Mas desse jeito aqui, não dá para resolver. Como que a gente vai fazer? Vamos calcular aqui, certo? As decomposições. Vamos fazer as decomposições. Então, tá ali, ó. F2y sobre F2 seria igual a seno de 60, já que F2y é oposto ao ângulo de 60, então a gente utiliza a relação de seno. F2x é um cateto adjacente, então a gente utilizaria a relação de cosseno. Mesma coisa para o outro lado, ó. F3y sobre F3 seria seno de 30, já que F3y é um cateto oposto a 30 graus. E F3x sobre F3 seria igual a cosseno de 30, já que é um cateto adjacente. Bom, agora a gente pode fazer as devidas substituições aqui. Vamos ter o seguinte, ó, F2y igual a 0,87 F2. Eu simplesmente substituí o valor do seno de 60 aqui, tudo bem? E passei o F2 multiplicando. Então ficou 0,87, que era o valor do seno de 60, vezes F2, que passou multiplicando. Fazer a mesma coisa para todos, eu vou ter que F2x igual a 0,5 F2, F3y é igual a 0,5 F3 e F3x é igual a 0,87 F3. Lembrando, eu só substituí aqui os valores dos cossenos e senos. Ó. Cosseno de 60 igual a 0,5, passo o F2 multiplicando, 0,5 F2. Seno de 30 igual a 0,5, passo o F3 multiplicando, 0,5 F3. Cosseno de 30 igual a 0,87, passo o F3 multiplicando, 0,87 F3. Agora, eu já tenho condições de resolver esse sistema. De que forma? Eu vou substituir todas as relações trigonométricas que a gente achou nessas duas equações. Então, está ali, ó, substituindo nas equações 1 e 2. Então, as equações ficam assim, ó, 0,87 F2, que era o valor de F2y, está substituído aqui, mais 0,5 F3, que era o valor de F3y, está substituído aqui. Isso tudo tem que ser igual a 150 newtons. Primeira equação bateu. Agora, a segunda, fica o seguinte, ó, F2x vale 0,5 F2. Então, é só substituir. F3x vale 0,87 F3. Só substituir aqui também.
Agora é só resolver o sistema de equações. Eu vou resolver isso aqui pelo método da substituição. Então, eu vou isolar na equação 2 para poder substituir em 1. Então, tá aqui, ó, vamos isolar na equação 2. Isolando na equação 2, eu vou isolar o F2. Então, fica o seguinte, ó, 0,87 F3 sobre 0,5 é igual a F2. Fazendo a divisão, eu tenho que 1,74 é igual a F2. 1,74 F3 é igual a F2. Agora, vê bem. Onde tiver escrito F2, eu vou substituir por 1,74 F3. Então, agora a gente vai ali só substituir. Ó. Aqui a gente tinha um F2, certo? Aqui a gente tinha um F2, 0,87 F2. Então, eu vou substituir isso ali por 1,74 F3. Está aqui, ó. Tirei daqui, coloquei no lugar de F2, ficou 0,87 vezes 1,74 F3. O restante continuou normal, ó. Mais 0,5 F3 é igual a 150 newtons. Isso aqui não era para estar aqui. Vou tirar rapidão, perdão. Beleza, então, ó, substituir aí, beleza agora. Agora, é só você ver, ó, que isso aqui é o meu valor de F2. Então, eu só multipliquei aqui, ó, 0,87 multiplicado por 1,74 dá aproximadamente 1,5. Eu vou substituir só 1,5 aqui, para a gente encontrar um valor redondo. 1,5 mais 0,5 dá 150 newtons. Então, cara, fica o seguinte, ó, 2F3 é igual a 150 newtons. Somando esses dois aqui, ó, 1,5 F3 mais 0,5 F3 é igual a 150. Logo, o meu resultado é de que F3 é igual a 75 newtons. Passa uma divisão aqui e a gente vai ter, ó, agora eu quero descobrir o valor de F2. Eu tinha visto aqui, ó, que F2 era igual a 1,74 F3. Então, basta substituir mais uma vez e multiplicar ali, ó, F2 vezes 75, que é o valor que eu achei para F3, é igual a 130,5. Então, tá aí o meu resultado, ó. F2 vale 130,5, F3 vale 75 newtons e F1 vale 150 newtons, que a gente achou de cara. Valeu, galera. Abraço. Essas aqui são as 3 questões que a gente tinha que resolver. Com essas aqui, você consegue resolver todas as questões da sua lista e eu ouso dizer que todas as questões de equilíbrio de ponto material. Valeu!